Olá, eu sou Soraya Lucato E eu sou Carlos Eduardo Lima. e esse é o podcast Retomada. Podcast Retomada, você já está acostumado, já que a gente está no episódio número 8, aquele momento em que a gente traz aqui, eu e Soraya, histórias interessantes do tempo da pandemia da Covid-19, histórias não é de superação, mas são histórias de reinvenção, de redefinição, tanto pessoal quanto às vezes profissional, ou às vezes ambos os campos, trazendo pessoas que aí encontraram no momento da pandemia da Covid-19 oportunidades ou então, enxergaram ali janelas em que elas acabaram entrando e modificaram suas vidas em um aspecto ou outro. E a gente lembrando sempre que o Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário, com oferecimento do Fundo Nacional da Cultura, do Ministério da Cultura, que tem a apresentação e roteiro meu e de Soraya Lucato, e a edição e produção da Mabel Zevadios. Soraya, quem a gente tem hoje aqui nesse episódio de número 8? O nosso convidado de hoje é Ayrton Renaud, professor, ator, contador de histórias, enfim, uma figura incrível que vai contar aí para gente a história muito interessante, aliás, várias histórias sobre a pandemia. Carlos vai apresentar oficialmente aí o currículo do Renaud. Aquele momento da ficha técnica do nosso participante aqui, que eu prefiro chamar ficha técnica do que currículo. Temos aí Ayrton Renaud, então formado em filosofia pela Faculdade Mosteiro de São Bento e em teatro pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Ele executa trabalhos dentro das áreas da educação, como professor de filosofia no ensino médio, participa da elaboração dos planejamentos escolares na disciplina de filosofia, analisa material didático, constrói material novo, tendo sempre como em vista o diferencial, o local e o perfil de cada entidade escolar na qual ele está inserido e também fora da sala de aula, como educador, não é, função que ele exerce em contato com professores e alunos da rede municipal de ensino e estadual. Ele também ministra palestras introdutórias sobre temas de espetáculos selecionados pela escola e ou projetos, né, que podem ser temas do cotidiano humano, educacional, geralmente em escolas da periferia de São Paulo, coordenando debates entre escolas e atores de espetáculos. E também tem um trabalho continuado com professores, com o intuito de criar subsídios artísticos para a atuação na área educacional, trabalhos continuados com alunos, estabelecendo reflexão crítica de sua realidade provocada pelos espetáculos, aprofundamento e análise dos temas interdisciplinares junto a professores e alunos, discussões formativas junto aos grupos de teatro selecionados para os diferentes projetos. E como se não bastasse, Renaud também atua no teatro, né, já atuou no espetáculo A Boa Alma de Stetsuan, foi dirigido pelo Marcelo Marcos Fonseca, no cinema, no longa-metragem Nossa Vida Não Cabe em um Opala, filme dirigido por Fernando Pinheiro, na ópera, como a gente não poderia esperar, no espetáculo A Flauta Mágica de Mozart, com a regência do Jamil Maluf, direção do Kleber Papa. Eu quero perguntar, Renaud, porque aqui a gente gasta tempo falando do que os nossos convidados fizeram, porque sempre é muito difícil fazer essas coisas, ainda mais na área da cultura no Brasil, então a gente fala tudo mesmo. Renaud, faltou alguma coisa aí ou está completa aí essa ficha técnica? Não, tá lindo, completo, completo. Tá faltando só Maravilha. o contato com 2 figuras que eu acho que seria legal frisar, que é o João Acaiabe, o eterno tio Barnabé do sítio Pica-Pau Amarelo. Eu fiz um curso com ele de contação de histórias, em Sensacional. São Bernardo do Campo, e o senhor Sutigui Kouyaté, o griot de Burkina Faso, meu irmão, conheci aqui no Brasil, uma das visitas dele junto com o pessoal do Peter Brook, né, do grupo de teatro do Peter Brook, e depois virou aí o meu irmãozão que eu encontrava de uma vez por ano, cada vez que ele passava aqui no Brasil, a gente estava se encontrando, e que deu um start aí nos caminhos possíveis com relação à arte, e o retorno ao pensamento da questão africana. Ele foi aquele cara que deixou plantada uma sementinha do retorno à África, que acho que é legal falar. Maravilha, muito bem lembrado. A gente te dá as boas-vindas aqui para o Retomada, meu amigo, e aí a gente já começa perguntando para você, porque o tema do podcast é justamente essa questão dessas reinvenções pessoais, profissionais, e aí, enfim, em ambos os campos. A gente sempre pergunta para dar esse ponto de partida, como que estava a vida, né? Como que estava o Renault naquele momento imediatamente anterior à divulgação, à ciência de que nós estávamos vivendo uma coisa
diferente? Ou seja, início de março de 2020, quando a gente começa a receber aquelas informações que tem alguma coisa errada acontecendo ali na China, e depois as coisas acontecem mais na Europa, a gente vai vendo que é alguma coisa diferente, e aí no meio de março a gente começa a ter as informações ali do lockdown e tudo mais. Como é que estava a tua vida? O que que você estava fazendo? Conta para nós aí esse momento do Renault nesse meio de março de 2020. Bom, bom, primeiramente boa noite a todos aí, gostoso, prazer, gratidão por estar aí, podendo estar falando um pouco esse processo, esse percurso que mexeu aí com o mundo. Acho que é legal pensar isso, é o primeiro evento global que a gente literalmente vive, né, numa intensidade, assim, nunca imaginada por nenhuma espécie, nenhum parente nosso humano. E é engraçado quando você pergunta como eu estava em 2019, é que minha vida estava relativamente 2020, confusa. 2020, ali no início de 2020, 2020. Isso. 2020, isso. Eu estava relativamente confusa, porque eu vinha de uma crise educacional em 2019, na escola que eu dava aula. A gente passou por uma bela crise lá atrás, que em 2020 se agravou. Então a gente teve que passar por um momento de transição, né? A gente deixou de ser uma escola regular, com aulas normais, num período de 4 horas, para se tornar uma escola PEI. Então, uma escola com período integral de 7 horas para os alunos dentro da escola e para nós professores de 8 horas a 8 horas e meia. Então, eu estava vivendo Uhum. uma vida onde eu estava indo para a escola, e entrando meio-dia, saindo 9 horas da noite, ou seja, 8 horas dentro da escola. Você tinha quantas Numa turmas, situação, lembra? na verdade, eu acompanhava, nós tínhamos, foram só, no começo foram 6 salas, exatamente isso. Em janeiro éramos 6 salas, 6 Janeiro de salas de aula. 2020. 2020, eram 3 Tá. primeiros anos, não, eram 6 salas mesmo. É, 2 primeiros anos, 2 segundos anos, são 4, e 2 primeiros anos. Então estava relativamente tranquilo. Depois, a coisa ficou confusa, porque a gente começou o ano letivo em fevereiro, e a previsão, né, era que a partir de 2020 seríamos 7 salas. Uhum. Então estava toda essa expectativa. Só que para mim era caótico, porque eu estava vivendo uma vida muito louca na questão familiar. Eu estava cuidando dos meus pais, já estava cuidando há 3 anos dos meus pais. Então minha mãe estava com Alzheimer e meu pai com 81 anos, 81, 82. Ele estava entrando no processo de senilidade. Então, tô cuidando de 2 idosos, sendo que um literalmente era uma criança de 3 anos de idade, que eu trocava a fralda, essa coisa nada toda. E o meu pai era um adolescente de 20 anos, cheio de vigor e dando bengalada a cada vez que era contrariado. E literalmente em 2020, em janeiro, o meu desespero era que minha mãe, ela tinha entrado no estágio 2 do Alzheimer, então ela foi internada, ela já não se mexia mais, então a gente estava na rotina de visitá-la no asilo. O Uhum. meu pai entrou numa crise ferrenha por conta de não ter ela em casa e fugiu de casa, incrivelmente foi parar lá no asilo dela, sem que ninguém Caramba. esperasse. Então ele invadiu o asilo, e a relação minha com meus irmãos estava tensa, porque ela foi internada contra gosto, porque eu que estava cuidando dela e meu irmão tomou a decisão à frente de mim. E era confuso, porque uma pessoa com Alzheimer, ela tem uma questão que é muito muito complicada, que a única referência que ela tem são algumas pessoas e o espaço físico que ela vive. Uhum. Então tirar ela da única pessoa que ela tinha referência e do espaço físico que ela vivia, era calcular aí alguns meses para ela morrer. Então a coisa estava bem tensa. E bem outra loucura, né, e bem em março, foi o período em que meu pai, eh, brigou no asilo, foi expulso do asilo, e foi de novo, literalmente aí, jogado de novo na minha casa, então ele veio muito mais rebelde. E minha mãe no asilo, contraiu uma doença
e foi parar no hospital. E em 2020, quando estourou a pandemia, ela estava internada no Hospital do Exército de São Paulo. Então a vida estava uma loucura. Então eu estava com uma escola numa loucura, a minha vida familiar numa loucura, e a única coisa boa que eu tinha na minha vida era a minha atual companheira, que estava acompanhando tudo isso, Sim, e ela também passando por transformações, né? Tinha acabado de sair de um casamento de 30 anos, estava mais ou menos 2 anos e meio, 3, tinha acabado de sair, e procurando lugar para morar. E ela tinha acabado de receber a notícia de que tinha que mudar de casa. sim. Então ela tinha que arrumar uma casa em menos de Um espaço curto de tempo, né, curtíssimo. curtíssimo. Tanto que foi lindo que tudo é providencial, né? Quando estourou a pandemia, foi exatamente ela tinha acabado de mudar para casa nova, então maravilhoso. Mas o período até chegar a essa casa nova foi um estresse. E no nível educacional, na questão da faculdade, estava tentando retornar a minha carreira acadêmica, né? E a minha carreira acadêmica hoje ela se confunde um pouco com a minha carreira artística. Então, eu estava começando a fazer um trabalho, uma pesquisa sobre filosofia africana. Então, eu tinha acabado de ir para o Rio de Janeiro, né? Tinha ido para aí, não em Niterói, mas tinha ido para o Rio, entrar em contato com. Fazer. Na verdade, passei o Réveillon no Rio, 2019 para 2020. Então, procurando uma casa para morar no Rio e, e aprender a como me locomover no Rio de Janeiro. Porque a minha ideia era, em 2020, fazer a loucura de fazer um mestrado em filosofia africana no Rio de Janeiro, na Sim. Faculdade Rural do Rio de Janeiro. Ah, E eu consegui, foi lindo, maravilhoso, consegui uma casa para ficar, um casarão todo riponga de uma galera do Santo Daime, que pertencia ao Carlos Imperial. Amei o local, então tinha tudo a ver comigo. Só fiquei meio assim, meio tenso por conta do bairro, que era um bairro de miliciano, em e Pouso do muito longe do Cajaíba. centro do Rio, Então, seropédica, totalmente. é muito Pra ter uma longe. ideia, para eu É chegar, rural mesmo, né. pra eu chegar no centro do Rio, eu tinha que pegar uma van e um BRT. Sim, E depois mais um ônibus de mais ou menos 1 hora a 45 minutos, dependendo da região do Rio que eu fosse. Então a sim. coisa era tensa. Mas, enfim, a ideia era exatamente estar nesse local. Da faculdade era 1 hora só, acho que era um BRT só para chegar lá, então estava hiper de boa. Então a Mas expectativa estava muito grande quando mas eu você voltei para São você Paulo. chegou você, no caso, no início de 2020, você já estava em São Paulo, você já tinha vindo dessa experiência na Já, rural, uma coisa que você pensou em fazer, mas que desistiu ou deixou pra lá? na verdade, eu não, em nenhum momento eu deixei para lá. A ideia da Rural ainda está viva até hoje, Sim. só que ela tá aparecendo de um jeito muito diferente, né. O grande ponto de ir para a Rural é por conta do professor que está lá, que é o Renato Nogueira. Uhum, Então, o Renato é um dos primeiros pensadores aí, primeiros filósofos brasileiros a trazer a questão da filosofia africana, nos moldes de resgate, né. Então ele é um pan-africanista, totalmente afrocentrado, então tem um pensamento nessa perspectiva. Não que diferente do Kabengele, né, aqui da USP. A diferença é a idade. Acho que uhum, a resistência que o professor da USP traz aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ela é construída de outra forma, uhum. por conta dos grupos de candomblé, por São conta dele experiências ser diferentes, né, brasileiro. de uma cidade para outra, né. E o Renato, ele me trouxe muito filósofos que eu não conhecia. Então Uhum. era realmente entrar num território totalmente diferente. E eu consegui, por sorte, assim, um contato muito próximo com ele. E em 2019, em novembro de 2019, eu fiz um trabalho de contação de história, nem foi um trabalho, foi um encontro, né. Eu participei do Encontro Nacional de Contadores de História, o AIO, aí no Rio de Janeiro. E o Uhum. Renato, eu fui não na expectativa de encontrá-lo, e foi a grande surpresa, no dia da minha apresentação ele estava lá. E ele me viu apresentar, então eu acho que
a cabeça dele pirou, tanto que agora a gente se encontrou tem mais ou menos 2 meses. A primeira coisa que ele quando a gente se encontrou, foi ele falar: "Meu, vamos fazer alguma coisa". Então já estou já em vias de entrar em contato com ele, estou tentando reorganizar os contatos, tem uma pessoa aqui em São Paulo agora, que está também nessa perspectiva de filosofia africana, é uma pessoa de peso, é uma pessoa com da mesma época que eu comecei a pesquisar, então, querendo ou não, é uma contemporânea, que é a Uhum. Catiúcia Ribeiro, e ela está na PUC agora fazendo uma cadeira de filosofia africana. Então eu PUC de São estou Paulo ou do aqui Rio? aqui não, aqui da PUC de São Paulo. Tá. Então é um braço, assim, forte do pensamento construído no Rio, ela formou-se lá, e vem engrossar aí a discussão, que eu aqui em São Paulo, eu só vi em 2 universidades, que é o agora a PUC e a Universidade, Federal do ABC, Sim. que tem uma E Mas e aí professora essa como sua é que você ia desculpa. pode falar. Como é que você ia conciliar tudo isso, né, com uma mãe nessa situação no hospital, um pai com aquela situação de demência e tudo mais, e essa possibilidade de fazer uma vida acadêmica fora da cidade, fora do estado. Então, como é que foi isso nesse momento pandêmico? Eu acho que, esse projeto aí ficou um pouco congelado ou ficou nossa, sendo não. enrolado. Como é que foi esse processo aí? E cara, eu costumo dizer que a pandemia ela veio para literalmente, reorganizar algumas coisas, Uhum. rever algumas coisas, rever alguns valores, rever algumas perspectivas e forma de existir até. O que E então? foi Como foi porque, isso para você? primeira coisa, no âmbito da escola e dar aula, acho que foi o que salvou a escola. A minha escola estava em ponto de entrar em colapso, em ebulição, e Uhum, aconteceu alguma tragédia no sentido não que não tenha acontecido, mas aconteceram várias. Se você parar para pensar na no processo do que aconteceu com os alunos até chegar hoje, 2023, foi trágico. Mas o a pri o processo de você ter que parar para rever o que ia uhum. ter que fazer, acho que essa parada obrigatória na existência foi o que salvou muita coisa. Como é que foi isso para você como professor, Renaud? Você falou dessa questão da escola, e aí vocês são obrigados a se reinventar no sentido do ensino à distância e tudo. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Primeiro que a gente, eu vivi na pandemia pensando a pandemia quase que 24 horas do dia. Eu fui aquela figura que acordava de manhã vendo noticiário e dormia à noite vendo noticiário, tentando compreender o que era esse processo pandêmico. Uhum, Então eu literalmente eu fiz uma imersão nesse sentido. E foi interessante porque não foi só uma imersão a nível de conhecimento do que era o Covid, do que era a pandemia, como da possibilidade da ciência de resolver isso, o pensamento filosófico por trás disso, as diferenças culturais que isso apontou, as diferenças sociais que isso trouxe. Então, foi muito rico esse momento para mim, no sentido de estar imerso num conhecimento a partir de um processo século XXI, midiático, usando internet, usando a TV, eh, tendo um governo negacionista, tendo que analisar o que era fake news, o que não era fake news, analisando, tentando entender como aceitar um governo negacionista num momento tão trágico. Então, toda essa gama de reflexões, de possibilidades, naquele momento foi lindo, porque eu tinha tempo para fazer isso. Então dá para emergir, pensar, questionar. Essas Bom, reflexões foram mais para o âmbito pessoal ou você conseguiu fazer algum tipo de mexi em tudo, troca com alunos, com outras mexi pessoas? mexeu em tudo, porque querendo ou não, você tinha contato com as outras pessoas. Então, no período pelo menos em 2020 foi o período que eu mais participei de live, que eu Uhum. mais, conversei sobre lives, assisti lives, foi, foi muito rico por traçar pontes. Então, foi possível traçar várias pontes, lógico.
essa imersão me distanciou muito dos meus projetos. Daqueles Uhum. projetos da Rural e tudo que a gente estava falando. Exatamente. Exatamente. Então a escola, os meus alunos se tornaram prioridade em relação ao projeto da universidade, por exemplo. Eu podia ter feito minha universidade totalmente online. Uhum. Eu Uhum. não tinha cabeça para pensar isso, sem poder pensar em como trabalhar os meus alunos, ou como trabalhar essa dinâmica, ou como conversar com as pessoas sobre isso, no sentido de buscar alento, trazer alento. Então eu me foquei muito nisso. Uhum. Eh, tive uma preocupação muito recorrente, que era minha mãe. Sim. Minha mãe estava Sim, presa no hospital. Então a rotina de ter que ir a um hospital do exército pelo menos uma ou 2 vezes na semana era um problema. E como é que você imagino. lidou com isso? Você ia, tomava algum tipo de Teve cuidado? Como é que era esse tipo de teve situação? períodos teve aqui no caso da minha mãe, teve 2 problemas que foram muito graves, né, que foi o primeiro problema foi meu próprio irmão, que limitou todo o acesso a essa relação de ir ao hospital. Então ele causava muitos problemas para a gente acessar, e quando a gente ia, ele, ao invés de facilitar a comunicação com as pessoas, ele complicava a comunicação com as pessoas. Então, foi bem complicado isso. E outro ponto fundamental era o meu pai. Teoricamente, eu só estava com o meu pai. Então, a Uhum. minha casa era eu e meu pai. Então, a boa parte do meu momento, de isolamento pandêmico foi com ele. Então, eh, no quesito familiar, eu tive que fazer uma escolha. Ter momentos, de urgência com relação à minha mãe, então eu estava sempre em prontidão. Assim Uhum. que o meu irmão, desse uma permissão, sobrasse um espaço, tivesse uma coisa necessária e urgente para fazer, eu me deslocava para ir para lá. Com relação ao meu pai, para não ter grandes estresse entre eu e ele, eu dividia períodos, então tinha finais de semana, por exemplo, eu tentava deixar o meu irmão cuidando do meu pai. Então eu me Uhum. deslocava para ir para casa da Simone. Então eu fui uma das figuras da pandemia que eu não sei como eu não peguei o covid, Sim. porque Uhum. eu fazia esse deslocamento, saía da minha casa, ficava um período com o meu pai, que eu sabia que não tinha nenhum tipo de contato com ninguém, depois saía da minha casa, ia para Simone, que eu sabia que também não estava tendo contato com o número mínimo de pessoas, que só tinha contato com os 2 filhos, então não contato com ninguém, era só comigo, para ninguém pegar o vírus. E Uhum. com a Simone aconteceu uma coisa mais louca ainda, o filho mais velho dela saiu de casa, foi morar com o namorado, então limitou mais ainda o número de pessoas, então começou a Uhum. ficar mais interessante. Só que a gente foi morar num bairro que era literalmente absurdo, era absurdo. No período pandêmico, no pico, né, do início de março de 2020 até o meio de 2021, eh, o bairro continuou com a sua rotina normal. Ninguém respeitando isolamento, nada? Nada, nada. Era absurdo a gente, assistir da janela de casa à noite, um circuito gigantesco de carros, pessoas, festas acontecendo no bairro. E E você nenhum tipo respeitando totalmente o e isolamento, a né, gente você na e o pessoal. janela, a gente acabou sendo espectador do bairro, Sim. porque a gente assistia da janela a loucura que era carros, pessoas, baladas acontecendo. O bairro que a gente morava, no início da pandemia, tinha, várias casas com bailes com piscina. Uhum. Então, à noite, pelo menos 3 a 4 3 casas na rua de da onde a gente morava, tinha baile com piscina. E, ao longo da pandemia, esse universo aumentou, das casas com piscina abrirem para bailes aumentarem. Então a gente já Coisa mais terminou louca, cara. era muito louco, foi muito incrível, cara. Era como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. É. Nada, nada, nada. É Pessoas que justamente estavam é justamente daí que eu queria te fazer uma pergunta que a gente também costuma fazer aqui para quem passa pela retomada, que é assim, diante de uma situação em que você olha, você vê uma pandemia acontecendo, você vê, alterações na rotina que são inevitáveis, você vê e no caso, você está enfatizando um aspecto que essa alienação, digamos assim, das pessoas,
junto com o negacionismo do governo, né, que a gente via o tempo todo aparecer isso e tal, essa perplexidade. Que tipo de mecanismo que você conseguiu desenvolver para não perder aí as estribeiras, né, como se diz? O que que você conseguiu fazer de que te disciplinou, que te manteve focado? Como é que você Ah, avalia isso pra gente, esses rituais pessoais? teve uma coisa que mudou, né, eu estava vindo de uma rotina na parte da manhã bem intensa, eh, cuidando dos meus pais. Uhum, Então, com no início da pandemia, na na casa dos meus pais, o que a gente tinha era só eu e ele, então, meu pai no começo, em 2020, ele ainda estava um pouco independente, não estava tão dependente de mim, aliás, esse era um dos maiores problemas. Então ele ainda conseguia fazer algumas coisas de alimentação sozinho, né, fazer sua própria comida, tomar banho. A dificuldade do meu pai sempre era os excessos, e os excessos a gente conseguiu minimizar antes da pandemia. Então, eh, então os cuidados que eu tinha com meu pai era relativamente poucos em relação à minha mãe. E como minha mãe estava internada, então nesse sentido estava tranquilo. Só que com a pandemia, uma rotina virou, eh, base, né, eu tinha que assistir pelo menos os 3 grandes jornais da manhã. uhum, Então, eu assistia o jornal primeiro jornal de São Paulo, né, o SPTV, já emendava com o jornal o SP Brasil, então esses 2 jornais que tinham um enfoque gigantesco sobre a pandemia eu assistia, uhum. e o Jornal da Tarde, e os jornais e as, como é que se fala? E os anúncios, né, que o governo estava fazendo. Por estar sendo professor do estado, então muitas reuniões, muitas questões do estado estavam acontecendo. Uhum. Uhum. Por Então, falar nisso, várias lives, né. desculpa desculpa te interromper, mas por falar nisso, você falou essa coisa dos alunos, né, que foi o que te segurou, assim, que você começou a se empenhar para levar coisas para eles, porque realmente, pô, é complicado e tal. Você tem aí alguma história de um projeto, alguma coisa que você falou: "Putz, é isso, cara, eu preciso, levar isso para esses caras", porque, cara, você estava com adolescentes da periferia, muitos com muita dificuldade, alguns tinham passado por situações difíceis e estavam precisando da gente, professor. Eu me coloco nisso, porque na época eu também estava dando aula, então tinha muita gente que acabava se agarrando nos professores, porque a vida no entorno estava difícil. Eh, então, em Cara algum momento você cara usou o recurso de ator para porra, ator e filósofo para falar: "Cara, vamos, cara, olha, sei teve lá". uma coisa teve muito uma coisa muito louca que aconteceu nesse período. Eh, a escola, a gente por ser PEI, a gente tinha uma teve uma alteração no sentido de contato com os alunos. Uhum, Então alguns professores todos os professores se tornaram tutores de algum grupo de alunos. Uhum. uhum, Então eu tinha mais ou menos 12 alunos que eu era tutor. Eu tinha um Além das encontro com turmas. eles, além das turmas. Tá, Na verdade, esses alunos são alunos que são dentro da turma, mas que a gente tinha que ter um contato um pouco mais próximo. Num entendi. primeiro mo num primeiro momento, no sentido da carreira acadêmica dele, Uhum. apontar caminhos, tará-tará. Mas com a pandemia isso mudou muito. uhum, Por quê? Eh, eram pessoas eles também passaram pelos problemas que nós passamos, isolamento, solidão, uhum, toda essa claro. loucura que foi a pandemia. Só que, eu comecei a travar um contato com os pais. E Então eu aí? tinha periodicamente, eh, eu foi uma no início foi uma instituição basicamente minha, que eu achava que era necessário, depois acabou Uhum. virando uma rotina, uma reunião semanal com os pais dos Porra, alunos, incrível. E para aí, saber como como era isso?
Hã. Absurdo, porque no primeiro momento você tentava fazer uma coisa incrivelmente organizada, né, ou não, vamos lá, tal horário, todos os pais entram, aparecem as imagens dos pais, vai lá, bonitinho. Tá. Aí eu comecei a perceber que não era assim que funcionava. Por quê? Uhum. Porque muitos dos pais não tinham hábito no recurso tecnológico. Claro. Sim. Então eu comecei a fazer individual. Então eu tinha sempre Uhum. horário em que os pais poderiam entrar em contato comigo para a gente conversar. Uhum. Então toda segunda-feira eu tinha um bate-papo com um pai, uma Uhum. mãe, uma família inteira, para saber como é que estava. Uhum. E E Então tem em aí? algum 2020 caos, assim, algum caso de uma família específica, de um aluno específico que se destacou nesse momento, que você observou que havia, de repente, uma necessidade maior de você, não, intensificar a teve tutoria, alguma coisa assim? nossa, teve 3 casos que me deixou meio bem complicado. As famílias que tinham um mínimo de estrutura, Uhum. conseguiram se adaptar num primeiro momento em relação a isso, mas a falta do trabalho começou a minar isso, né. Uhum, Uhum. Então, ou seja, pai que pegou a covid, mãe que pegou a covid, tio que morreu, mãe que morreu. Então, ao longo do processo, então eu tinha 12 alunos que eu tinha um contato direto, ao final da pandemia em 2021, a 2020, né, do que do 2021 mudou esses alunos. Mas em 2021, o número de alunos que eu tinha contato mais direto começou a diminuir. Uhum. Imagino. As famílias começaram a entrar em parafuso. E alguns Uhum. virou meio tratamento mesmo. A gente se encontrava para acalmar os ânimos, não fazer loucura, se equilibrar. Eu teve uma aluna que naquele ano era uma das alunas mais proeminentes que tinha no terceiro ano, inteligente, articulada, e ao longo do ano ela estava cuidando da mãe, então durante a pandemia ela acabou tendo que cuidar da mãe, cuidar da irmãzinha, então ela começou a se fragilizar de uma maneira que eu fiquei muito assustado. E o que foi mais incrível, ela me falava: "Professor, o único ponto de apoio que eu tenho aqui hoje é conversar com você". Falei: Olha "Então não isso. vão parar de é não uma vão parar de responsabilidade conversar". imensa, né. E é louco, né, porque, caramba, como que eu faço isso? Então, ao longo do processo, eu fui aconselhando ela a ler sobre coisas que ela gostava, a encontrar coisas que ela achava interessante. Aí, quando chegou ali para mais para o meio do ano, eu já comecei a conversar com ela sobre como ela tinha esse traquejo com tecnologia, ela procurar atividades na rede que deixassem ela mais calma, ou seja, pensar diferente. Só que chegou no final do ano, tive que propor a indicação de um terapeuta, psicólogo, porque ela estava precisando de apoio já num outro nível. Porque ao longo do Uhum. processo ela perdeu um parente bem importante dela, acho que foi uma irmã, e a coisa meio que não deu para segurar mais. Então ela foi uma das Uhum. figuras que foi muito foi assim o termômetro do que era o que que ia acontecer se isso aí não parasse. Uhum. Então se a gente não encontrasse uma solução para a pandemia, e uma co e uma outra perspectiva para trabalhar essas pessoas, a gente ia entrar em colapso. Então foi quando a gente começou a mudar o teor das lives. Foi Uhum. quando eu comecei a fazer live de contação de história. E É conta como é isso, que é aí de que eu onde ia é? chegar. De onde veio essa você percebeu isso, uma necessidade de repente, dar uma tirar um pouco o pé, né, assim, da realidade já estava tão complicada, assim, que você ou então você detectou alguma outra necessidade, como é que foi essa passagem aí pra Na contação de verdade história? foi uma eu digo que foi um acidente de percurso. Eu estava tão imerso nas minhas loucuras, nas minhas questões psicológicas, filosóficas, etc, etc, que eu não me atinha a outra coisa, né. E quando chegou lá pelo meio do mês de maio, uma amiga de Minas me propôs participar de uma live de contadores de história. Uhum, No primeiro momento era um encontro de contadores de história, mas era no sentido de palestra, de contar o que você estava fazendo, o que você estava pesquisando, e no sentido e o meu alívio, né, nessa loucura toda filosófica, o meu alívio em alguns momentos era ler
sobre histórias, né. A minha pesquisa sobre histórias para se contar se tornou um momento que eu saía da pesquisa da pandemia para fazer uma outra coisa mais tranquila. E ela me pediu isso e a gente acabou fazendo 2 lives sobre isso. Só que, ao invés de, eh, fazer uma palestra, num primeiro momento foi o que ela me propôs, né, no sentido de teoria filosófica, que tinha muitos pensadores, ela estava começando a fazer uma, como é que se fala? Uma pós-graduação em Minas, em uma faculdade, então ela queria conhecimento sobre filósofos africanos, essa coisa lá toda, ela sabia que eu tinha. E então o teor das coisas que ela me pedia era muito mais acadêmicos do que artísticos. Uhum. Uhum. E a única proposta que ela me fez nesse sentido, na hora de executar, acabou Hum. ficando muito mais artístico do que filosófico. Legal. Então acabou Naturalmente. naturalmente, Uhum. acabou se tornando contação de história. Lógico, no meio do processo vinham alguns conhecimentos acadêmicos, vinham algumas coisas de filosofia e tal e tal. Mas ela era colocada de maneira, a ser uma história, a ser parte integrante ou no sentido do conceito final da história, no sentido da explicação para aquele conceito filosófico ser a história. Então começou a Uhum, ficar nessa perspectiva. Foi quando a coisa começou a ficar mais tranquila, pelo menos uhum. para mim. Então foram muitos momentos de tensão e esses poucos alívios foram apontando caminhos. Então é aí que eu quero chegar, esse caminho que foi apontado pela contação de histórias, que une, pelo que você me contou aí, pelo que a gente conhece, que une esse teu trabalho como ator, teu trabalho como filósofo, teu trabalho como pesquisador. Então, unir tudo isso, pegar essa coisa de ter ajudado os alunos, de ter ajudado essas pessoas, então isso te transformou na pandemia e você já como é que você está de meio já de final de pandemia para agora com essa questão da retomada? Tudo isso, esse Nossa, isso tá caldo todo, como é que isso tá no ator no Renault ator, no Renault vai criador, vamos dizer assim? tá, nossa, espera aí, agora foi bom. Tem uma coisa louca que tem que falar antes disso, para entender o estado emocional que eu mergulhei para que a coisa pudesse dar o upgrade. No final no em maio de 2020, a minha mãe faleceu. Uhum, Ela estava internada, ela teve um problema sério, todo mundo achava pensava que seria a covid, mas não foi a covid, foi em decorrência do Alzheimer, então ela faleceu. Então a morte da minha mãe já me deu um gatilho, um probleminha, um outro caminho em relação à família. uhum, 2021, meu a escola voltou toda também voltou ao esquema, né, a gente teve voltou a as aulas presen eu voltei às aulas presenciais, eh, em agosto de 2021, então até junho de 2021 todas as minhas aulas ainda eram online, Uhum. uhum, porque eu por conta da minha idade, eu eu tinha 2 motivos, né, por eu, eh, ter 50 anos, 50 na época, na pandemia eu estava com 56 anos, e por estar morando com um idoso. Então Uhum. uhum. 2 motivos que me colocavam em um grupo de risco, por Tá. conta por isso que eu só voltei em agosto de 2021, que eu me senti seguro, de ter tomado acho que uma ou 2 doses da vacina, então dá para voltar, tal. Então as aulas online literalmente pararam e a rotina da escola voltou ao normal. E em agosto de 2021, quando eu retornei, meu pai tinha sido internado, em um asilo, então meu pai já não estava Uhum, mais na minha dependência. Então eu Uhum. pude tá. me envolver mais, nessa rotina que é de estar 8 horas por dia na escola. Uhum, Eh, Minha relação estava tranquila, só que quando chegou no começo do ano de 2022, meu pai faleceu por conta de covid. uhum, Então, isso já mexeu, assim, vertiginosamente comigo. Então,
E eu não percebi. Essa que foi a pior parte. Porque eu tive alopecia nervosa, então eu tive uma queda vertiginosa de cabelo, então fiquei literalmente careca em 2 dias. Uhum. Uhum. Então isso já foi um problemaço. E perder o cabelo foi incrível, por conta de perder aquela identidade. Sim, Uhum. Sim. A referência estética que eu tinha de mim mesmo envolvia aqueles dreads, sim. envolvia essa imagem. E até o personagem que eu construí, porque em agosto de 2021, por conta dessa internação do meu pai, eu comecei a resgatar um projeto que eu tinha já montado e já tinha feito a apresentação no Rio de Janeiro em 19. Eu decidi resgatar esse trabalho de teatro que eu tinha, que é o trabalho de Uhum. contação de história. Uhum. 2021. E o personagem que eu fazia tinha esse recorte estético, por conta até que era uma homenagem ao Sutigi Cuiatê, ao griot que eu homenageio com o meu espetáculo, que chama As Sandálias do Mascate. E em 2019 ele teve um puta avanço, né? Ele teve ele nasceu, basicamente, a apresentação na, no Festival Internacional de Contadores de História foi muito bom, eu não esperava isso, Uhum. não esperava mesmo. Porque a imagem que a gente construiu, que o espetáculo sou eu e o Paulo Eduardo, que é um percussionista, que a Soraya conhece, muito Uhum. bom. Foi Uhum. lindo porque a gente contou uma história bem singela, uma história simples, né, se eu não me engano, é do Senegal, do Uhum. crânio, e uma história que remete muito a essa questão da palavra, mas o gostoso de contar essa história foi exatamente o traquejo que a gente construiu para contar essa história. Então, é muito complicado criar um personagem para contar a história. Então, à Sim. medida esse personagem é você. Uhum. Então, o que tem de mim nesse personagem? Então, o personagem que eu criei é um pouco todas essas andanças, essas figuras que eu conheci, que fazem parte da cultura africana, que eu acredito que estão dentro de mim. Então, o nome Uhum. do personagem é Iá Salomão Orumilá Cuiatê. Então, ele Uhum. tem o Cuiatê da tradição do Mali africana, dos contadores griots. Ele tem o Urumilá, que é o filósofo africano da cultura banto, que é um filósofo. Ele não é só Uhum. o homem que joga os ifás, não, ele não é o sábio dos ifás da tradição africana, também é um filósofo, ele existiu, acho que a época dele é 1540, então é um pensador africano. Salomão, por conta dessa questão que eu tenho muito com a filosofia e com o pensamento salomônico, então tem essa Uhum. questão muito em mim de trabalhar com a ideia de provérbios, trabalhar com a ideia de encontrar palavras-chave, que tem tudo a ver com essas três tradições. A Uhum. palavra é chave para o pensamento africano. Acho que para a cultura, para os pensamentos da antiguidade, a palavra ela é fundamental. E A é um nome que eu escolhi por conta de uma história em quadrinho. A Uhum. história em quadrinho é Y, é a história do único homem depois de uma pandemia que morre todos os homens, só fica ele. Só fica ele e um macaco, Rhesus. E A é o único que diferencia o gênero, né? O Y é o que diferencia o homem da mulher. A mulher é XX Sim. e o homem é XY. Então a Uhum. diferença entre eu e a Soraya é uma letra, é o Y. Eu É, possuo esse Uhum. Y e ela não possui. e o Então o nome Rhesus do ainda tem o personagem fator sanguíneo, né, o positivo e é, negativo, né, no sangue é, humano. e o nome do personagem vem disso, é Iá. E é um nome engraçado que eu fui encontrar esse nome dentro da tradição árabe. Uhum. Então, é um nome que preenche todo esse universo que esse personagem transita. Esse Brasil plural de várias culturas, e culturas mortas, e culturas vivas. E fazer esse personagem era muito difícil, porque ele é um pedaço de mim, né? Sim, e Então, aí vira e você mexe. conta que você perde os cabelos e aí essa transformação. Como é que se dá essa transformação hoje? Cara, é muito louco, porque eu tive que, num primeiro momento, entrar numa, numa coisa tecnológica. Eu
sou muito high-tech nesse sentido, então fui procurar um tratamento estético para tratar do cabelo, e encontrei um rapaz que faz um trabalho excepcional com laser, então eu fui fazer um Uhum, trabalho em cima do laser, só que era muito louco, porque o trabalho com laser tornou um trabalho de, trocar ideia. uhum, Esse rapaz ele é negro, e é interessante que ele estava resgatando essa identidade. uhum, E de repente conversar com ele, era apontar essa identidade negra que eu já tinha construído em mim. Então eu acabei me uhum, tornando um conselheiro Reencontrar essa dele. identidade transformada. E é louco porque, eh, eu estava lá, porque a identidade no início para mim estava nos meus cabelos, Uhum. nessa uhum, resistência estética que era ter dread. E de repente eu estar ali, tratando isso, falando de filósofos africanos, falando de pensamento africano, falando de identidade africana, com ele foi incrível. E ele estava num local muito interessante. Ele estava ali nos Jardins, em uma ONG que cuidava de refugiados africanos. uhum, Então eu estava dentro de imerso dentro de um universo africano. Então esse foi o primeiro contato de tratamento que eu comecei a fazer. Depois eu procurei um psicólogo, e esse psicólogo foi o Dr. Edson. Foi um achado da minha ilustríssima esposa, que ele era um psicólogo voltado às questões negras, ele só trata pessoas, é psicólogo para negros. E a uhum, formação dele é totalmente junguiana, que eu achei incrível. uhum, Não, desculpe, freudiana. E eu sou muito resistente a essa questão da psicologia, então eu acabei transformando as sessões com ele em um bate-papo sobre aquilo que me incomodava. uhum, Então eu ia para ele sempre falando o que me incomodava no dia, e no percurso eu comecei a descobrir coisas interessantes sobre o que me incomodava em mim mesmo. uhum. A questão do medo, a questão do não investimento, a questão da não confiança. Então eu fui usando muito isso, a E ponto Renaud, de desculpa, pode continuar. a ponto de chegar em um momento em que essa discussão sobre o que me incomodava, está redesenhando que Renault é esse que está tendo agora. Então, Uhum, que como ele se expressa, o que ele mostra, aí começou a mudar num lugar que eu nem esperava que mudasse, na escola. Então as minhas uhum. aulas começaram a ter mais um recorte de contar histórias, de trazer histórias, de, Era isso que eu ia perguntar. então mudou a forma que eu ensinava. Uhum. Eu construí uma estrutura para dar aula, mas a aula em si era uma contação de história. A aula E em olha si que era um coisa resgate. louca. Pois é, roda, 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 né, eu acho que a pandemia ela veio muito nisso também. Ela não de modo algum falando que a pandemia foi boa, gente, por favor, não entendam É, a gente assim. sempre frisa isso aqui, né, porque do jeito É, que não parece, a foi gente: boa, "Ah, que legal a pandemia, que bom". não. Não é isso, mas o que eu quero dizer é que esse tempo de você, de alguma maneira, entrar em contato com as suas questões, da reviravolta que a vida deu, de coisas que aconteceram boas e não boas, elas, de alguma maneira, trouxeram para você aquilo que é a essência, né, aquilo que é a essência do griot, que é o educador. Um griot, para quem não conhece, o griot é o contador de histórias africano, que na verdade não é só um contador de histórias, é um cara que detém conhecimentos em determinadas áreas e é ele que transmite o conhecimento. Então isso é um griot, esse é o papel do griot. Então se a tua pesquisa de griot já há muito tempo e agora você usa o griot como elemento para dar aula para então isso é uma transformação incrível que a pandemia te trouxe, não? Você não vê assim? Como um E agora batismo de fogo, talvez, né. sim, 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 porque tem uma coisa muito louca com essa questão de ser griot, de se tentar se tornar um griot. Eh, um griot não é dentro da tradição de Burkina Faso,
ele não é uma figura que você se torna, Uhum, você nasce, você herda isso. É uma herança. uhum, Então, seu pai é griot, você consequentemente é griot, seu filho consequentemente será griot e assim por diante. É uma herança. E essa ideia estava muito presa em mim quando eu fui começar a fazer o meu mestrado. Falei: "Eu quero ser um uhum. griot, mas eu não tenho a tradição de um griot". Por quê? Porque minha família não tem essa tradição. E aí foi quando eu fui perceber que não é bem assim. Dentro da cultura brasileira, muitos dos nossos antepassados resgataram ou mantiveram de alguma maneira parte das tradições que foram herdadas do passado. Então, querendo Uhum, ou não, em alguma parte da minha família, ia ter alguma coisa ali que ia resgatar, que era um resgate de uma tradição. Será que não é uhum, por esse caminho que eu não vou atingir esse ponto? Então, eu tive que, repensar a minha família, de aonde está uhum. esse local, quem seria essa pessoa, eh, percebe? Lógico, dentro de um leque enorme de de possibilidades de encontro, né, poucos documentos, poucas pessoas que conhecessem. Mas isso foi interessante que começou a mudar até minha forma de ser. Então hoje eu percebo que eu sou griot até Sim. no meu trabalho artístico. Hoje eu Uhum, estou com o projeto de contação de história hoje, eh, ele está numa retomada muito interessante. Por quê? Eu me reencontrei com o Paulo, a gente tentou em 2020 foi muito louco, a gente tentou se encontrar, não deu, a gente teve 2 tentativas antes da pandemia, então em janeiro e fevereiro a gente se encontrou em São Caetano para ensaiar essa coisa toda, não rolou. 2020 o Paulo, ele muda para o interior, né, vai morar num sítio, então ele fica lá até 2021, ótimo, né. 2022 a gente se encontra, tenta todo a gente tem 2 encontros em 2022 tentando se montar a agenda, montar a estrutura para voltar a ensaiar e voltar a trabalhar. E agora uhum, 2023 a gente conseguiu. A gente se reencontrou agora em 2023, estamos em momentos bem diferentes de vida, mas o projeto ganhou um corpo hoje, que eu ainda tô a gente tá eu sinto estruturando. uhum, Então hoje nós não somos mais só nós 2, somos hoje em 6 pessoas, em uhum, 7 na verdade. Então é eu, o Paulo, então basicamente tocando o trabalho no sentido do palco. A gente tá com um diretor, que é o João Bidman, que é uma figura interessante que acabou de entrar no grupo. Ele é uma ele tem um espaço no Sumaré chamado Escola de Artes Integradas, então é um casarão, onde ele uhum, convida grupos de teatros, atores, professores, para fazer uma imersão artística, fazer um trabalho de pesquisa, o que você tiver para agregar, trazer, comunicar, está aberto o espaço, então ele abriu esse espaço para a gente. Isso foi uma conquista que o nem é uma conquista, foi um convite, na verdade, que o Paulo teve, então o Paulo estendeu para a gente, para mim, não sei qual foi o convite que ele recebeu, mas que ele me colocou no meio do rolo do convite dele, então o projeto acabou indo para lá. A minha ilustríssima esposa acabou de entrar no projeto, ela é a produtora do projeto, e como produtora uhum. já enfiou a gente em 2 grandes roubadas, 2 experiências estéticas totalmente inusitadas. O projeto se dividiu em 2 agora, virou 2 produtos, um é um espetáculo artístico só de contação de histórias, Uhum, até agora são 4 histórias, intercaladas por um texto sobre esse personagem que é o Iá. uhum, E tem o outro subproduto do projeto, que eu chamo de sandália de dedo, que uhum. é um circuito de palestras, contando basicamente sobre ancestralidade. Então lá eu falo, Legal. conto histórias, falo, de 3 4 figuras incríveis dentro do pensamento africano e ameríndio, então eu falo um pouco do Amadou Rantapé que é um filósofo africano do Mali, que é contador de história, griot, para enfatizar o que é o griot. Eu falo do Abdias do Nascimento,
quando ele fala do Uhum, quilombismo, fala dessa estrutura do pensamento banto. Falo do Molefi Kantiasanti, que é um filósofo americano que fala da questão do, do pensamento antirracista, dessa uhum, discussão forte que é o pensamento do antinegro, né? O pensamento da realidade antinegra que a gente vive, tudo que é abaixo do Equador, né? Tudo que é sul é preto, de recorte não europeu, não anglo-saxão. Aí você percebe uhum. por que essas grandes guerras aí estão acontecendo, os processos de dominação. Estamos com um pepino brabo aí na Argentina. E falo do Ailton Krenak, nosso imortal aí agora, Sim, e falo dentro da perspectiva do pensamento ameríndio, porque não uhum. dá para pensar no Brasil se você não pensar no pensamento ameríndio, não tem como pensar Sim, isso, não isso é tem como. impossível. E não dá para você pensar em ecologia e sustentabilidade se não pensar a partir do pensamento dessas culturas antigas, principalmente a cultura ameríndia. Então é um Sim. trabalho muito louco, é uma palestra muito louca, e a gente teve aí 2 experiências com essa palestra já. Então a gente teve uma Uhum, experiência num espaço de acolhida, ali no centro da cidade de São Paulo, num uhum, hotel de acolhida que tem ali no centro da Cracolândia, o que uhum, virou a Cracolândia hoje. Então a gente estava lá na rua, na Santa Ifigênia, na rua uhum, Timbiras, e o hotel ele é ocupado por famílias que não têm onde morar, né? uhum. E bastante, algumas pessoas africanas também. Então foi um local bem interessante para apresentar isso num espaço menor que esse quarto. Foi absurdo apresentar isso, foi muito louco. E ontem a gente teve a experiência de fazer isso num espaço de acolhida no Fazenda da Juta, na zona leste de São Paulo, só com idosas. E foi Olha. Sensacional. muito incrível, porque o personagem nessa perspectiva, quando eu falo que na palestra não tem um personagem, na palestra sou eu. Uhum. Mas como a coisa ainda se mistura, então tem momentos que é o personagem. E é Sim, sim. muito maluco, porque o olhar da questão ali, da comunicação com as pessoas, ela se transforma. De repente eu estava Uhum. contando a história dos griots para os griots. Eu estou ali no meio de várias figuras ali que são mestres, são figuras que literalmente transformaram o espaço, da região que eles estão, que é uma região que foi dominada ali, foi ocupada pelo movimento do sem terra, na década de Uhum. 60. Então eles são Sim. roceiros. E hoje você vai Olha. no local que está lá, é uma comunidade, com Uhum. 561 famílias morando lá, e em No franco processo de expansão. Então você percebe que, caramba, eu estava contando a história, falando para eles da necessidade de um resgate do passado, que é necessário para mim, para os que vêm depois de mim, para as figuras que uhum. são esse resgate, são essas figuras que vivem, né? São os ancestrais de algumas das crianças que estão lá. E foi muito legal ouvir a contrapartida disso. Alguns deles vieram conversar comigo, a maioria das senhoras vieram conversar comigo. Falaram, nossa, eu comecei a lembrar da minha infância, de Olha que quando minha avó legal. contava história para mim. Então, Aham. é lindo. Então, é muito louco isso, porque a gente percebe que essa ideia do Sankofa, né, de Uhum. resgatar o que está no passado para constituir, viver o presente e até projetar um futuro, ela é incrível, porque ela é para todos, em todos os momentos. É você na sua velhice, você vai resgatar o passado. Tem algo no passado que é fundamental para esse momento que você está vivendo agora. Então, Uhum. o Krenak é incrível quando ele fala isso. O futuro é ancestral. O Sim. futuro é você conseguir atualizar questões que foram construídas lá no passado. Ah, mas o mundo mudou, a realidade do mundo mudou. Não, não é uma o mundo ele está aí, o que mudou foi a forma como a gente enxerga o mundo, As a grandes forma como a gente questões permanecem, né. As grandes questões não mundiais mudou, permanecem. não mudou. Acho que o que mais me entristeceu ver a história do Japão hoje foi bem isso. Eh
ele coexiste com a tradição, mas a perspectiva de coexistência, ela necessita desse respeito à integridade humana. Acho que é o pensamento sobre o humano que está meio falho. A Uhum, gente está pensando muito a partir da necessidade da máquina, da necessidade de manter o mecanismo funcionando, mas não é o mecanismo a questão. O mecanismo está aí em função do humano. Então, o que seria fundamental para o mecanismo para nos tornar cada vez mais humanos? Solidários, sim. participativos, ricos, criativos, inteligentes, saudáveis. Pô, é para isso que serve a tecnologia. Não é para É, Sim, ser vendida simplesmente. Não é isso. sim. Então acho que esse gap acho que ainda não rolou. E o espetáculo tem isso, esses resgatar o passado te obriga a pensar em comunidade, resolver questões coletivas, ver o Uhum, seu vizinho não como inimigo, e sim como um parceiro, o ou criar essa real interdependência entre nós. As abelhas são interrelação. brilhantes, né, elas cada um tem a sua função, mas a interdependência está em função da continuidade da rainha. E a rainha ela não é maior que todos, não, ela é responsável por algo fundamental, mas ela não é maior, ela Uhum. precisa de todos É, os outros. Ah, pô, mas assim você pode estar pensando naquela, coisa maluca da do grande irmão. Não, não, não é isso. Acho que a grande referência aí é o humano. O que é ser ser humano? Então, o sim. que é manter a dignidade humana? O que é respeito humano? Acho que esse é o ponto. A gente só vai conseguir passar o século XXI de maneira positiva e ter um século XXII se a gente for realmente humano. E o Uhum, humano precisa da natureza, o humano precisa dos animais, então o humano precisa de outro humano. Então a gente tem que encontrar, dentro desse mecanismo louco que está o capitalismo, esse humano. Se não for possível, eliminar o capitalismo. sim. Agora me Tem fala que uma pensar coisa, assim, nisso. para gente encerrar aqui, Renan, a gente percebeu que a tua o teu grande ponto de virada foi exatamente essas questões humanas que, enfim, estavam muito frágeis e que você caiu tudo, e aí você se reergueu, está se reerguendo. Então, só para a gente fechar aqui, também tem um espaço que a gente dá para as pessoas divulgarem as coisas e os projetos que elas estão fazendo, né. Então, eu acho que aqui você pode falar um pouco sobre porque eu acho muito importante que um projeto como esse, de contação de histórias, e contação de histórias com toda essa bagagem aí de uma história, eh originária, uma história africana, uma história que está bem deslocada do eurocentrismo, né, que é uma história que traz aí as nossas raízes, é fundamental para que as pessoas saibam que ela existe, e é fundamental que as pessoas ouçam o que os griots têm a contar e reconheçam os griots que elas viram ou que elas, de alguma maneira, entraram em contato. Então, pois é, né, como o eu acho pessoal te acha, como que faz para tá. ter acesso às informações que você está divulgando, seus projetos, como é que faz para chegar em você, Renaud? A gente está com 2 recortes aí, né. O primeiro recorte é o espetáculo. Então o Uhum. espetáculo Sandália do Mascate só me dá um minutinho. O espetáculo Sandália do Mascate, ele está, para estrear entre junho e julho de 2024, então a gente está ensaiando. E o Sandália de Dedo a gente está apresentando, em ONGs, basicamente agora o circuito está sendo de ONGs, Como faz mas para a quem quiser. pessoa, de repente, se interessar? Exatamente, isso que Ó, você quem tiver interesse de contato, é só ligar para Simone Bonfim Real, ela é a produtora do trabalho, então ela que faz essa coisa de Deixa filtro o de Instagram acesso, deixa o Instagram que é mais fácil para o as Instagram pessoas dela, entrarem em contato. O seu, o então o Instagram dela, o seu então, o Instagram dela é simone.ventura, ela perfeito, tá lutando com o simples. Instagram aqui, ó. E o seu Instagram?
Simone.ventura 729, é isso? 739. Simone.ventura 739. O meu é Ayrton underline Renault. Isso no Ayrton com I, Instagram. né? Ayrton com I, Ayrton com I. Tá, Renault é Reno. É certo. bem direto. Celular, telefone de celular, a figura que está atendendo o celular é a Simone. O celular é 11, São Paulo 11 9 980 82 9275. Esse é o celular dela. Ela Maravilha. que está fazendo essa ponte ainda. E tem o WhatsApp. Se você acionar ela no WhatsApp, ela também retorna. Nesse mesmo Vivo, número. nesse mesmo número, nesse mesmo Sim. número. Então a ideia é, por quê? Porque basicamente o sandália de dedo, ele é esse resgate da ancestralidade. Então, é, os locais que a gente vai apresentar, pode apresentar, são vários, vários. Não tem limitação de idade, nada disso. A ideia basicamente é dentro do recorte do pensamento do griot africano. Então, em Burkina Faso, quando um griot contava história, a primeira coisa que ele queria fazer era reunir as pessoas. Então ele fazia uma brincadeira e colocava no centro da roda as crianças. Atrás das crianças, as mulheres. E atrás das mulheres, os homens. A ideia, primeira ideia, era de que a história que o griot vai contar é uma história que tanto o pai, é uma história direcionada a todos, tanto o pai quanto a criança podem ouvir. Essa é a primeira Uhum. questão. O ensinamento dado ali é válido para todos. A proposta dada para ele é válida para todos. E a disposição das pessoas é em questão de proteção. Então, nesse sentido, os homens protegem as mulheres e as mulheres protegem as crianças. E as crianças são essas entidades livres, elas podem transitar livremente durante a contação da história e até participar da história. Acho que essa foi a grande experiência que a gente teve no Rio de Janeiro e ontem com as senhoras. Elas podem participar da história, sim, elas podem contar a história delas, podem falar um pedaço delas, elas podem contribuir com a história que está sendo contada ali, colocando o seu posicionamento, o seu ponto de vista, que ele vai ser articulado dentro da história para deixar orgânico para todos o que está sendo dito. Acho que é o grande barato da contação de história, é isso. Sensacional. Perfeito. Eu acho que, dadas as conversas que nós tivemos até agora aqui, talvez esse tenha sido um dos processos de retomada mais intensos que a gente pôde detectar aqui no âmbito pessoal e que respingou depois no profissional, né, Renan, pelo que você contou para nós. Queria É. agradecer muito a suas falas aqui. A gente, enfim, fica orgulhoso da sinceridade, do peito aberto, assim, acho que a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso para quem está ouvindo o podcast, né, Soraya? Isso, exatamente. Obrigada, Renaud, pela sua hora aí, pelo seu tempo, e a gente volta com retomada. Ainda estamos finalizando aí os nossos episódios, mas ainda tem chão. Obrigada, Renaud, pela participação. É Valeu, isso. gratidão aí pela chance de poder dizer um pouquinho do que aconteceu com a gente, de poder contribuir, né, de poder dizer um pouquinho de que, pô, acho que o grande mérito da existência humana é essa capacidade que a gente tem de se adaptar. Uhum, E a pandemia mostrou pra gente uma coisa muito incrível. A gente precisa de tempo. E não dá pra gente viver o tempo numa correria. O uhum, tempo do o tempo da correria nos tira uma coisa que é fundamental, que é o tempo do organismo, de digerir, de entender, de construir seus processos, de de conseguir intercalar esse processo com a própria natureza, orgânico, né. Para ser uhum. orgânico, eu tenho que estar fluindo junto com o tempo da natureza, o tempo do mundo. Exato. Sim, Então, quando a gente artificializa muito esse tempo, a gente acaba perdendo um pouco essa organicidade. Então acho que é uhum, fundamental isso, acho que esse pensa o os ameríndios têm uma coisa incrível com relação a isso. Há tempo para tudo, sim, tudo é calculado. Nada ultrapassa o seu tempo, tudo tem que ser no tempo correto, sim. no tempo orgânico, né. Para o organismo continuar vivo, É não tem Perfeito. isso, jeito. é Obrigada, isso. viu?
Tivemos então a presença aqui nesse 8º episódio do Retomada do Ayrton Renault, filósofo, professor, ator, pesquisador e griot, por que não dizer isso, né? O homem já 100%. completamente imerso aí nesse mundo. A gente quer agradecer muito a presença dele e lembrando que o Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário, com oferecimento do Fundo Nacional da Cultura e do Ministério da Cultura. Apresentação e roteiro minha, de Carlos Eduardo Lima e de Soraya Lucato. Edição e produção, trabalhos técnicos de edição da Mabel Zevadios. A gente agradece muito, Soraya. Muito bom ter esse episódio. Voltaremos no próximo? Voltaremos sim. Até lá.